Olá pessoal, eu vou falar aqui com vocês agora para a gente finalizar algumas diretrizes aí acerca da unidade 3, 4 e finalizar a nossa rápida conversa aqui com relação ao nosso fórum temático, tudo bem? Então vamos lá. Começando pela unidade 3, eu queria destacar para vocês a questão dos KPI, os indicadores-chave de desempenho. Esses indicadores são utilizados naturalmente aí nas indústrias, nas empresas, de uma forma geral. Nós também podemos utilizá-lo no planejamento estratégico governamental, criando indicadores e que de forma que esses indicadores sejam funcionais e que a sua elaboração não seja tão custosa, que não seja mais importante a elaboração do indicador do que a sua utilização. Então, às vezes, nós passamos o mês todo aí no poder público, no Estado, ou na União, ou na Prefeitura, desenvolvendo alguma informação, alguns dados e que, de fato, não são utilizados. Então, um dos segredos aqui do indicador-chave de desempenho é que ele possa ser útil e que não seja tão difícil a sua elaboração, né? E que a gente não perca mais tempo elaborando do que utilizando. Então, no planejamento estratégico governamental, a utilização de KPI é fundamental, desde que a gente respeite aí essas questões. E daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre eles lá na questão do fórum. É natural que um poder público, no caso a prefeitura, ela sai de janeiro e vai chegar em dezembro, com certeza. A nossa dúvida estratégica é como ela vai chegar, se maior, menor, ou da mesma forma como ela iniciou o exercício. Então é natural que ao transcorrer do exercício ela sofra aí pressões, tanto interna quanto externa, relacionadas ao planejamento estratégico e à sua executabilidade, principalmente, né? Então, por exemplo, nós temos agora uma coisa nova que está acontecendo com a gente aí há alguns anos, assim, nesses 2 últimos anos, que é a queda da arrecadação municipal, né? Então, aí nós temos que adaptar a questão da despesa, a folha de pagamento, o percentual da lei de responsabilidade fiscal. Então, todas essas pressões causadas, de fato, por uma queda na arrecadação, causam ações e atitudes que devem ser tomadas internamente para que o planejamento estratégico tenha um sucesso e tenha uma elaboração bem planejada, uma execução bem feita, atendendo aí a sociedade. Então, nós temos que imaginar que os indicadores-chave de desempenho são importantes para nós, para que eles possam contribuir na análise do ambiente interno do poder público e do ambiente externo do poder público. No ambiente interno, nós já temos vários indicadores aí que são obrigatórios, né? O percentual da educação, da saúde, o percentual do Fundeb que deve ser gasto com o magistério, o próprio percentual da folha de pagamento, né? Da despesa com o pessoal. Então, nós temos vários indicadores que foram impostos a nós. Eu não estou dizendo desses indicadores, eu estou dizendo de indicadores que nos atendam. Como que eu posso, por exemplo, comparar um município do tamanho da cidade de São Paulo com um município X que tem aí 3 mil habitantes? Como que eu posso afirmar que 25% da educação é importante e é ideal para uma cidade como Campinas, em São Paulo, e é o mesmo percentual que a gente deve aplicar numa cidade como Coroas, aqui no interior de Minas, com 3 mil habitantes, Coronel Xavier Chaves, 3, 4 mil habitantes. Então, nós temos uma dificuldade muito grande em relação a esses indicadores impostos, mas eu não estou falando deles. Eu estou falando de indicadores que vocês mesmos possam criar, que vão subsidiar na métrica do planejamento estratégico, né, na elaboração do planejamento estratégico. Por exemplo, número de mortalidade infantil por 1.000 pessoas, que são indicadores, obviamente, que já existem, mas dividir, de repente, o percentual da despesa corrente em relação à receita corrente, verificar qual é o nível de mobilização do município, né? Quantos por cento o seu município está da receita arrecadada e mobilizando, né, com investimento, ou então com obras, criar, de repente, indicadores de número de crianças matriculadas em detrimento ao número de professores, ou o número de vagas nas escolas, fazer também composições que são intersetoriais. Por exemplo, verificar a questão de vacinação e o analfabetismo e a mortalidade infantil, tentar fazer esses indicadores de forma que dê subsídio aí para a gestão do poder público, tudo bem?
Só continuando então a nossa leitura, nós já passamos aí rapidamente para a unidade 4, porque esse fórum, na verdade, ele abrange aí a unidade 3 e 4. Na unidade 4, eu destacaria para os senhores a existência de uma matriz operacional, né? Que no próprio storyboard está dizendo como um conceito de conjunto de procedimentos que levará ao alcance dos resultados pretendidos. Então vamos focar nessa questão aqui, olha, de conjunto de procedimentos. Eu gostaria de instigar com vocês um debate, isso pode até ir para o fórum. O que seria esse conjunto de procedimentos para nós na área pública? Que é considerado como uma matriz operacional que vem lá do planejamento estratégico. Em algum momento anteriormente, eu afirmei aos senhores que eu discordo de alguns autores que afirmam que o PPA é o planejamento estratégico. Eu entendo que ele é uma parte do planejamento estratégico. Se você pegar o que contém um PPA municipal e ler o que é uma matriz operacional, olha só, de novo, conjunto de procedimentos que levará ao alcance dos resultados pretendidos. Percebeu a similaridade? Percebeu como que eles são muito próximos? Será que eu posso afirmar, então, que o PPA pode ser considerado como essa matriz operacional do planejamento estratégico? Olha que legal, olha que interessante para a gente aí colocar em discussão aí no fórum também, tudo bem? Continuando a nossa unidade 4, eu chamo a atenção de vocês do impacto que o PPA recebe, né, das demandas sociais. Então, o sistema orçamentário, composto aí por, basicamente, né, PPA, LDO e LOA, a primeira peça desse sistema, obviamente, é o PPA, e ela já recebe influências das demandas sociais. A gente já falou isso em algum lugar ali atrás, e pela concepção das políticas públicas integradas, né, até destaquei isso para vocês em algum vídeo anterior, tá certo? Então, de fato, o PPA vai ser influenciado pelas políticas públicas, ele vai ser elaborado por um conjunto de atores que estejam no poder naquele momento e que, com certeza, meus amigos, ele terá um pêndulo operacional, ele terá característica que se alterará a cada chefe de executivo, a cada equipe. O que, a meu ver, isso não é ruim, isso é positivo para o município, ter novas características, não ficar apenas de uma forma. E eu destaco aqui para vocês, nós já até estudamos isso na unidade ali atrás, o poder público, o chefe de executivo, né, dentro desse planejamento estratégico, ele pode ter um viés, né, um perfil mais estabilizador, mais regulador ou distributivo. Então, dependendo de quem é o chefe do executivo, ele será um pouco mais distributivo, né, na questão até da tarefa 2 a gente abordou isso. Ele poderá ser mais regulador, um outro determinado partido, ou até estabilizador. E nada impede também, meus amigos, que um mesmo prefeito seja uma das três em algum momento. Ou seja as três nos 4 anos de mandato, dependendo da condição que o município esteja. E aí eu não estou falando da questão política, né? Que a gente tem vários efeitos da eleição municipal, com relação a essa questão aqui da função distributiva em ano de eleição, enfim. Mas a gente não está abordando nesse sentido, tudo bem? Continuando aqui, a questão da unidade 4, eu chamo a atenção também de vocês na questão das alterações do PPA, né, ou do planejamento estratégico. Tem o pessoal lá da área privada que fala assim para a gente: mas vocês são muito burocráticos, vocês são muito demorados. Nossa, para acontecer alguma coisa aí no planejamento estratégico demora muito tempo, né? E eu sempre gosto de falar essa frase aqui, eu acho importante, até na nossa aula inaugural eu mencionei, não sei se vocês estavam presentes, mas eu gostaria de destacar de novo aqui para vocês. Olha só, na área privada, lá eles podem fazer tudo que a lei não proíbe, certo? Por outro lado, nós que somos da área pública, nós só podemos fazer aquilo que a lei autoriza. Então, eu estou pensando uma coisa aqui muito legal, o prefeito sonhou essa noite com uma coisa muito legal, chegou de manhã na prefeitura, quer fazer. Não pode. Eu preciso de alterações legais, eu preciso de autorização do legislativo, eu preciso desenvolver alguns princípios, quebrar algumas concepções orçamentárias, pedir autorização lá da Câmara Municipal. Isso leva tempo, leva acordo político, ajustes, enfim. Isso não é em uma semana.
Então, o leigo lá fora não entende essa nossa forma de trabalho, né, em relação a essa questão da lei. Tudo bem? É, na unidade 4 do livro-texto, do nosso livro-texto, o autor menciona sobre estratégias emergentes. Porém, na minha opinião, ele ficou bem raso. Ele falou rapidamente e acabou não abordando aí esse tema. Então, eu pesquisei para vocês aqui, encontrei, eu já percebi que muitos já até tiveram acesso a esse material, um artigo do professor Mariotto, que ele fala sobre a questão das estratégias emergentes. E eu vou até aqui pegar para a gente dar uma olhada junto. Só um segundinho, por gentileza. Tá aqui, olha só. Então, esse é o artigo que o professor Mariotto aborda sobre estratégias emergentes. Isso dá exatamente aderência ao que nós temos discutido. Me permitam ler aqui rapidamente para você, até mesmo no resumo, para a gente não perder muito tempo, o que o autor fala. Nessas condições, a criação de estratégia tem que ser um processo contínuo, no qual estratégias emergentes, juntamente com as estratégias deliberadas, podem ter um papel crucial. Para tirar partido dela, os administradores devem dominar o uso de estruturas, processos e técnicas que permitem transformar estratégias emergentes em comportamento estratégico eficaz. Então, na minha opinião, essa frase aqui é fundamental para nós que estamos trabalhando aí planejamento estratégico governamental e chama atenção para vocês dessa questão que ele coloca, né, de ser um processo contínuo. Isso para a gente parece, para alguém lá fora pode parecer tão simples, né? Mas para nós é tão complicado falar em continuidade no poder público, vista a troca de chefe de executivo e etc, né? Então a gente tem aí essa questão das estratégias emergentes e eu sugiro a leitura aí desse artigo aí na sua íntegra, né, para que depois vocês possam até ter uma visão legal aí. Até lá no final o autor coloca uma tabela na sua conclusão mencionando, quer ver? Deixa eu chegar lá, vamos falar junto com vocês, já olhando para a tabela, salvo engano está na página 14, 15, vamos lá. Tá, conclusão, beleza, aqui ó. Ele tem uma tabela, página 14, que ele coloca o que é necessário para uma criação contínua de estratégia, que é o que nos interessa. Então ele trabalha com 4 colunas, né? Estruturas e processos e técnicas, criando condições, o que promove e o para realizar. Então vou pegar apenas o primeiro exemplo aqui, ó. Controles interativos são estruturas, processos e técnicas tais como controles interativos, que vai criar condição de atenção contínua, que promovam mudança contínua, que vai realizar, ao final, os objetivos gerais da organização, no nosso caso aí da prefeitura. Veja que legal, tá certo? Bastante aderente aí à nossa disciplina e, na minha opinião, ficou faltando aí na unidade 4 do nosso livro-texto, tudo bem? Vamos lá. Continuando aqui na nossa questão, deixa eu só pegar de novo o nosso storyboard, beleza? Eu ainda chamo a atenção para vocês aqui no finzinho da unidade 4, que também senti falta no livro-texto, da gestão de riscos na área governamental. Na área privada existe já um processo normal da gestão de risco, e nós aí temos até na área privada a ISO 31000, que vocês podem consultar a qualquer momento, que trata exatamente da obrigatoriedade de algumas empresas aí, de capital aberto, ações negociadas na bolsa, tal, de como se proceder em relação à gestão de risco. Tem até um trabalho muito legal para quem quiser dar uma olhada na área de gestão de risco do professor Eduardo Prado. É a dissertação de mestrado dele. Ele terminou essa dissertação no ano passado, 2016. É a dissertação de mestrado do Eduardo Prado. Ele trabalha sobre gestão de risco na área privada, na área de finanças. Para quem quiser aí, também fica essa dica. Mas para nós da área pública, eu trouxe aqui o caso mexicano. Eu até já disponibilizei esse material aqui lá na biblioteca virtual e eu só vou abrir aqui para a gente falar junto com o artigo. Olha só que legal. Lá no México, eles desenvolveram uma técnica de seguro contra acidentes. Acidentes naturais, né? Tragédias naturais, aí, enchentes, terremotos. E eles separaram o país em zona, né? Zona A, B e C. E dependendo de cada área, haverá uma cobertura de sinistro aí no seguro. E que caso ocorra algum infortúnio, alguma tragédia nessas áreas, o
país, a região pública ali será indenizada e com esse recurso o poder público vai resolver ou sanar as dificuldades aí que a sociedade esteja passando naquele momento de tragédia. Olha que ideia legal, né? Quem sabe aí nós não poderíamos pensar aqui no Brasil alguma coisa parecida também, tá certo? Bom, e aí já falando agora especificamente da questão do fórum temático que está aí já aberto. Eu coloquei assim o eixo temático, vou ler rapidamente para vocês. Como aplicar na área pública municipal as ferramentas de leitura do ambiente e análise de cenários. E aí eu fiz um recorte para que não ficasse muito abrangente, para que as discussões fossem em relação à análise SWOT e às 5 forças de Porter. E na hora que nós estivermos discutindo, eu gostaria que vocês fizessem a conexão dessas duas ferramentas de leitura do ambiente com os KPIs, com os indicador-chave de desempenho, que nós podemos desenvolver na nossa área. Então vamos lá, de forma bem objetiva, que nem nós fizemos na tarefa 2. O que eu espero das discussões aí no Fórum Temático 1? Que vocês peguem a análise SWOT lá da iniciativa privada e façam um benchmark mesmo e traga para a área pública, no âmbito municipal, reescreva e discuta de forma bem prática, por favor, o que lá tem que aqui deveria ser. A mesma coisa com a questão das 5 forças de Porter. Tudo bem? Para ajudar nessa discussão, eu sei que é um assunto que já foi falado desde a graduação, pode ser até que em outras disciplinas vocês falaram, mas eu só fiz um recorte rápido aqui do que vem a ser essa análise SWOT, né, que é um acrônimo a inicial das palavras que em inglês de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças no ambiente interno e no ambiente externo. Então ela faz meio que uma matriz. Observa, linhas e colunas. Então vamos pegar um caso simples aqui. Pontos fortes do ambiente interno, eu preciso capitalizar. Pontos fortes do ambiente externo, eu preciso monitorar. Vamos para o lado de cá. Pontos fracos no ambiente interno, eu preciso melhorar. Pontos fracos no ambiente externo, eu preciso eliminar. Ok? E aí eu tenho as 5 forças de Porter. As 5 forças de Porter já é clássica, né? Só estou trazendo aqui para vocês um resumo. Até depois, se vocês quiserem, comentem aí no vídeo ou até na plataforma. Eu posso até disponibilizar esse Word aqui para vocês, que está aqui no vídeo, né? Mas se der para fazer pelo vídeo, melhor. Mas tudo bem, eu até tenho ele aqui em Word, só para ficar rápido para vocês. As 5 forças de Porter, então, é com relação à negociação, né? Cliente, fornecedor e eu, empresa. Então, ele pega as 5 forças existentes numa negociação empresa-empresa, empresa-cliente. Então, ele trabalha lá, né? A rivalidade entre concorrentes. Então, eu gostaria que vocês discutissem, nesse caso, das 5 forças de Porter, no fórum, o que nós poderíamos pensar na área pública para esse item aqui? Olha só, rivalidade entre concorrentes. O que vocês poderiam colocar? Nessa daqui, poder de negociação dos fornecedores. O que essa força seria aqui na área pública? Ameaças de entrada de novos concorrentes. O que essa força seria para nós? E assim, em todas as forças do Porter. Tudo bem? Então, lá no fórum, por gentileza, nessa questão das 5 forças de Porter, discutam e proponham a substituição desses elementos da área privada para a nossa área pública. Legal? Eu fiz uma colinha aqui para vocês do que eu espero que vocês façam da análise SWOT. Tudo bem? Então, da análise SWOT, pensem dessa forma. Criem aí um quadro, mesmo com linha e coluna, bem simplesinho, e pense, por exemplo, o que seria um ambiente no ambiente interno em um ponto... Vamos lá, o que seria um ponto forte no ambiente interno de uma prefeitura? Poder de legislar e tributar. É um ponto forte que o município possui. Ele tem esse poder. O que seria um ponto forte, porém de ambiente externo de uma prefeitura? Não, eu sugiro para vocês, e aqui é só uma sugestão, a integração entre as forças policiais de todas as esferas. Essa união que a gente está vendo agora no Rio de Janeiro, de uma forma dramática, a junção da Polícia Militar com a Polícia Municipal, né, com a Guarda Municipal, em alguns casos, até com as Forças Armadas.
Isso é uma oportunidade que o município possui e ele precisa monitorar isso, ok? Esses pontinhos aqui é justamente o que vocês aí vão sugerir. Não vale falar isso daqui que eu já estou falando, hein, pessoal? Isso daqui é só uma sugestão, legal? Vamos aqui para os pontos fracos. No que se fala pontos fracos do ambiente interno de uma prefeitura? Não precisamos pensar muito, né? Corrupção passiva. Quando o funcionário público aí, que graças a Deus é uma minoria, se dispõe aí a atividades irregulares por meio da corrupção passiva. Isso é um desabafo aí de pessoas da área pública. É lamentável, né? Como que 0,01% dessas pessoas que trabalham na área pública, que são corruptas, como é que contamina toda a nossa área, né? Então, às vezes você está em alguma reunião, em alguma roda, aí o pessoal fala, funcionário público, né? Colocando todo mundo aí no mesmo balaio, isso aí chega a dar até dor de estômago, né? Porque, poxa, aí você fala assim, não é possível, eu me mato de trabalhar lá na minha prefeitura, ou então no estado, né? Até na federal, e o pessoal vem com essa conversinha, brincadeira, né? Mas voltando aí à nossa história. E aí nós temos o último quadrante, né? Que seriam as ameaças do ambiente externo, que aí nós temos aí a corrupção ativa, né? De fora para dentro, as empresas privadas tentando se aproximar. Então, quais seriam as formas de eliminar essa ameaça? Criando o sistema de controle e acompanhamento, tudo bem? Então, foi dessa forma aí que eu pensei a estrutura desse fórum. Eu gostaria que fosse bastante dinâmico aí para todos nós, né? Que a gente pudesse aí trabalhar legal aí nesses últimos momentos que faltam da nossa disciplina. Sendo possível, eu vou estar junto com vocês ali no fórum, acompanhando também os tutores. Mas vamos ver se a gente consegue fazer um fórum bastante dinâmico. Aí, como tem sido até agora, né, várias mensagens eu tenho recebido. Tenho tentado responder todas com bastante... Lógico, são várias, então eu às vezes não consigo responder no mesmo momento ou no mesmo dia. Mas vamos ver se a gente consegue aí fazer um fórum bastante legal. Beleza, pessoal? Uma satisfação estar aqui de novo com vocês. A gente vai se falando. Não sei se a gente provavelmente volta a se falar em algum momento, mas independente disso, haverá uma outra disciplina, um outro módulo que nós vamos trabalhar e nós vamos fazer aí da mesma forma. Mas independente disso, por esse momento aqui, estou à disposição, mais uma vez reafirmo para vocês aí no portal. Qualquer dúvida, é só a gente se falar. Legal, pessoal? Abraço aí e bom trabalho para vocês. Até logo!